Seguindo a Jesus de longe é o tema da nossa mensagem de hoje. Estamos seguindo a Jesus de longe ou de perto? Vamos tomar, por exemplo, Pedro hoje. Enquanto Jesus estava no Sinédrio, Pedro estava longe, olhando Jesus de longe. Naquela fatídica noite, depois da ceia, depois de Pedro ter confessado que não negaria Jesus, quando Jesus foi pego, naquela noite em que Jesus foi traído, ele orou com lágrimas e tingiu a terra com o seu sangue. Naquela mesma noite em que Jesus foi preso, levado aos empurrões para a casa do sumo sacerdote, onde estavam os empurrões para a casa do sumo sacerdote, estavam querendo condená-lo à morte. Todos os discípulos de Jesus fugiram e cumpriu-se a profecia que estava escrita, que o pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas. Pedro, ele não teve a coragem de cumprir suas promessas. Suas palavras não têm o peso da lealdade. Prometeu a Jesus ir com ele até a prisão, até a morte. Mas agora ele estava escondido por trás da oliveira, no jardim, se escondendo. Mateus registra que Pedro o seguiu de longe, Mateus 26:58. Pedro segue de longe porque não queria se comprometer. Pedro segue de longe porque se acovarda na hora do perigo. Pedro seguiu a Jesus de longe porque enquanto via o desfecho da situação, ele não queria um envolvimento com Jesus. Para poupar a si mesmo, não se aproxime, para evitar envolvimento, para safar-se talvez de uma prisão imediata, de uma condenação certa. Ele prefere tornar-se um seguidor anônimo de Jesus. Pedro não quer perder Jesus de vista. Não tem disposição para abandoná-lo de vez, mas também não tem disposição de segui-lo de perto. Pedro prefere um terreno neutro, prefere poupar a vida. Nada de complicações, nada de aventuras, nada de risco. Vemos a covardia de Pedro puxando sobre a sua lealdade. As suas palavras de fidelidade incondicional tornaram-se em atos de covardia. Suas promessas seguras se deslizaram como uma neve. Pedro, ele não é um gigante, mas um nanico espiritual. Julgava-se melhor do que os outros e agora nem sequer tem peito para assumir seu relacionamento com o carpinteiro de Nazaré. As suas atitudes apagaram a eloquência das suas palavras. Pedro não é um herói, mas é um homem fraco. Pedro não é um mártir, mas um trânsfuga. E assenta-se na roda dos escarnecedores. Pedro se distancia de Jesus e se aproxima dos seus inimigos. Pedro segue Jesus de longe, mas busca um lugar entre os seus sacerdotes, seus acusadores. Põe os pés no terreno escorregadio. Busca um abrigo errado, na hora errada, com as companhias erradas, na hora que Jesus foi preso. Há lugares e pessoas que precisam ser evitadas. Há ambientes que são como um terreno escorregadio para os nossos pés. Existe um ditado popular que diz que me diz que com quem você anda, que eu direi quem você é.
Salmo 1 fala acerca, diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pedro negou Jesus abertamente. Pedro jurou, Pedro falou impropérios. E vemos a primeira negação de Pedro. Aconteceu quando ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote, assentado entre os serventuários, em Mateus 26, 58, aquentando-se à beira da fogueira. Uma criada viu Pedro e denunciou, afirmando que Pedro era um dos seguidores de Jesus. E Pedro nega, dizendo que não sabia o que a mulher estava falando. A pressão do meio, o temor das consequências, a fraqueza do seu amor, levaram Pedro ao naufrágio. Nessa mesma noite em que Jesus estava sendo julgado no sinédrio pelos principais sacerdotes, existiram várias coisas erradas naquele julgamento de Jesus. Em primeiro lugar, o sinédrio, ele não podia prender nem condenar ninguém durante a festa da Páscoa. Em segundo lugar, o sinédrio não podia reunir-se à noite para julgar e condenar nenhum prisioneiro. Em terceiro lugar, o sinédrio não podia condenar ninguém sem antes lhe dar uma oportunidade de defesa. Em quarto lugar, o sinédrio, além de contratar testemunhas falsas contra Jesus, não ouviu ninguém testemunhar o seu favor. Olha só quantos erros nesse julgamento de Jesus. Quanta raiva, quanta condenação para querer condenar Jesus. A segunda negação do apóstolo Pedro acontece no alpendre da casa do sumo sacerdote, diante de outra criada. Mateus registra que, dirigindo-se para a entrada, uma criada viu que eles estavam ali e perguntou: você também estava com o Nazareno? E agora Pedro, jurando, nega Jesus outra vez: eu não conheço este homem. E a Bíblia diz que não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. Os galileus eram vistos em Jerusalém como gente de segunda classe. Um povo atrasado, um povo pobre, um povo possesso, um povo doente. Nazareno, na boca dessa criada, era uma palavra pejorativa. Porque na época ninguém acreditava que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E Pedro nega Jesus e faz isso com juramento. Dá garantias que Jesus é para ele um desconhecido. Pedro quebra todos os seus vínculos com Jesus. Rompe a sua aliança, ele retrocede na sua fidelidade. O seu medo dominou a ponto de ditar suas palavras e forjar suas ações. Infelizmente, foi a segunda negação de Pedro. A terceira negação de Pedro é mais intensa. Ele não procede apenas de uma criada como da primeira vez, nem emana de uma acusação direta de outra criada como a segunda vez. Agora todos aqueles que estavam ao redor olharam nos olhos e o atacaram com fatos tremendos. E assim é que narra Mateus: pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente você é um deles, pois o teu falar te denuncia. E a Bíblia diz que ele começou a proferir maldições e a jurar: eu não conheço este homem. A acusação que veio agora de forma coletiva. Todos os presentes ali reconhecem que Pedro era um discípulo de Jesus.
O sotaque galileu de Pedro era inconfundível. Um galileu ele não conseguiria manter-se no anonimato de boca aberta. Não, Pedro tropeçou não apenas nas palavras, mas no pesado sotaque galileu. O mesmo Pedro que já havia negado o seu vínculo com Jesus, lançando mão de um juramento falso, agora desce ao mais baixo degrau quando pragueja, blasfema, usa palavras torpes, sustenta seu juramento. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo São Pedro. Infelizmente, a negação de Pedro é contrastada com a afirmação de Jesus. Enquanto Jesus reafirma a sua messianidade, Pedro nega o seu apostolado. Enquanto Jesus confirma ser o Filho de Deus, Pedro nega conhecê-lo. Enquanto Jesus está pronto para morrer por causa da verdade, Pedro está lutando para poupar sua vida, lançando mão da mentira. Enquanto Jesus é golpeado, é cuspido por dizer a verdade, Pedro tenta escapar do sofrimento, recorrendo a mentiras, caminhando resoluto para a morte. Jesus é vencedor, ao passo que Pedro, fugindo desesperadamente da morte, é um pecador. Que nós vemos o canto do galo. O canto do galo foi a sirene que soou na alma de Pedro, alertando acerca da sua consumada fraqueza. O mesmo canto que rasgou o silêncio daquela cansada noite. Acordou Pedro do seu torpor espiritual. Quando o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Enquanto a ave canta, o discípulo de Jesus blasfema. Foi preciso que Pedro ouvisse o galo cantar para lembrar-se das palavras de Jesus. Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. A Bíblia diz, mas Pedro respondeu, homem, eu não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Lucas 22, a partir do verso 60. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor já lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus é de ternura e amor. É um olhar que penetrou na alma de Pedro. Jesus não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. O olhar de Jesus nos restaura. A verdade é essa. Jesus está olhando para você hoje. Ele está ouvindo as suas palavras. Deus está vendo sua vida, seu testemunho, os lugares onde nós estamos indo, onde nós estamos frequentando, o que você está fazendo. Mas hoje mesmo você pode ser restaurado pelo divino olhar de Jesus. Vemos o choro de arrependimento de Pedro. O evangelista Marcos relata esse episódio assim. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Então, saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14, 72. Lucas 26, 75. Que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro considerou que havia negado o seu Senhor. Naquela noite fatídica, Pedro saiu da casa do sumo sacerdote chutando
pedras por entre os olivais. Foi para casa com uma consciência cheia de braça, arrebentado, quebrado, soluçando. Ele tinha passado a noite sem dormir. Será que quando Pedro não chegou em casa para dormir, ele não virava de um lado para o outro sem sono, refletindo sobre a excelência de Cristo a quem ele negou? Pedro se lembrou do tratamento que havia recebido. Pedro chora amargamente. Pedro não queria fazer aquilo, mas na hora do medo, da angústia, na hora do medo, da tribulação, ele negou a Jesus. A palavra grega usada para definir que Pedro chorou amargamente. A palavra grega para amargamente tem um significado de água podre. Pedro, diferente de Judas, ele não engoliu o veneno. Sempre há esperança para aqueles que choram o choro do arrependimento. Que nós possamos nos arrepender pelos erros, por muitas vezes nós negarmos ao Senhor Jesus também com palavras, com atitudes, com ações. Não somos diferentes de Pedro, mas que possamos nos arrepender como Pedro se arrependeu, chorou amargamente e no final de sua vida foi crucificado de cabeça para baixo e morreu como um mártir, como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, onde a própria sombra de Pedro curava muitos. Onde as mãos de Pedro era colocada, ressuscitou a garota Dorcas. Onde as mãos de Pedro foi colocada e o batismo com o Espírito Santo acontecia. Quando nós choramos amargamente e nos arrependemos, Deus nos usa para pregarmos o Evangelho, o Espírito Santo descer como na casa de Cornélio e pessoas serem salvas e batizadas para a glória de Deus. Que nós possamos receber essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém.